agora, como você já vinha alertando, Minhoca, a galera ficou com raiva, né? Ah, Minhoca pessimista, querendo tirar o Leão do PC da Libertadores, mas oficialmente já ficou, mesmo que ele ganhe os 2 jogos atrasados, ele mesmo assim ficaria a 5 pontos do G6, né? Então, Libertadores vai ficar para uma próxima e é focar na Sul-Americana, que também está muito próximo, né? Como eu falei aqui da outra vez, assim, eu sou. Não sei se é. Tá, vou ter que admitir, eu sou pessimista por natureza, né? Então, quando eu vi o Fortaleza naquele cenário, quando ele chegou na final da Sul-Americana e com a tabela que tinha na reta final, eu lembro que o Pedro até mencionava, né? O Fortaleza vai ter no quinto bloco 4 jogos em casa. Eu falei, mas vai ter 4 jogos em casa, sendo que muitos desses jogos em casa com o foco dividido com a final da Sul-Americana. E o Fortaleza até começou bem o bloco 5 ali, ganhando os 4 pontos, mas depois veio a sequência, né? Que aí quando teve os 2 jogos fora de casa, o Fortaleza acabou tendo uma sequência muito pesada, porque os jogos quando seriam ali contra Cruzeiro e Botafogo acabaram saindo desse bloco, e aí o Fortaleza terminou o bloco 5 com apenas 4 pontos, que foi só melhor do que o bloco 3, que foi aquela sequência que tá parecida muito com a atual, né? 4 derrotas seguidas que o Fortaleza teve, e agora novamente, e com um jogo muito difícil, o jogo no meio de semana contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está mal, mas o Atlético Paranaense está mal porque joga mal fora de casa. Mas é uma equipe onde o Fortaleza, né, nunca venceu jogando lá. A mesma coisa que eu falei de São Paulo, certo? 42 pontos. Acho muito difícil que o Fortaleza vai ser rebaixado, mas precisa principalmente ter uma cobrança hoje no Fortaleza. Já discordo um pouco dessa parte do jogo do Flamengo. Acho que o Fortaleza ele tem uma melhora no segundo tempo, mas quando você vê daquilo que o Fortaleza, da média, não estou nem pegando assim das grandes atuações do Fortaleza, da média, é ainda uma atuação abaixo. Ainda é uma atuação abaixo do Fortaleza. Foi o time, assim, quase que por completo jogando mal. E o Fortaleza precisa entender que, ó, acabou, doeu a final da Sul-Americana, mas se a gente não cuidar com o campeonato, e eu acabei de citar, né, que talvez ali por volta de 48 pontos e tal para confirmar a Sul-Americana, só que é para confirmar como um 14º colocado. Se o Fortaleza, como eu também citei aqui na semana passada, se o Fortaleza termina numa segunda parte de tabela, dá um sentimento amargo para quem ficou muito tempo em oitavo, que antes dos jogos ali, né, contra Vasco e Bahia, o Fortaleza era o 6º colocado. Então, terminar numa 13ª colocação, ali pegando quase a última ou a penúltima vaga, é uma frustração para o Fortaleza. Por isso que eu citei, o Fortaleza tem que jogar com mais seriedade esses jogos que restam. Acho que é capaz de fazer 9, 10 pontos, aí se jogar da maneira mais focada, mas o que deu para ver contra o Flamengo era um time muito disperso. Caio Alexandre, Lucero, Galhardo, Machuca, Marinho, assim, foram vários jogadores que estavam muito dispersos na partida. E isso é que preocupou. É por isso que, mesmo que pequena, essa parcela da torcida que se preocupa com o rebaixamento e, obviamente, com a vitória do Vasco hoje, o cara que já estava preocupado ficou mais preocupado ainda, né? O Thiago Minhoca do Fortaleza, digamos assim, né? Se tem um torcedor assim também preocupado, tal qual eu, esse cara, ele sabe que o momento hoje é do Fortaleza talvez ter dificuldade, né? Porque se não vence o Atlético Paranaense, eu acho que o empate é um bom resultado para o Fortaleza, pelo menos dá um indício de respiro, né? Esse jogo contra o Cuiabá vai ser um jogo difícil, mas tem que ser considerado um jogo acessível, onde o Fortaleza tentar recuperar a confiança. Em algum desses 2 jogos, o Fortaleza tem que tentar recuperar a confiança, para aí tentar vencer o Cruzeiro dentro de casa e aí acabar de vez com qualquer fantasma que possa estar na cabeça de um torcedor mais pessimista, assim. Então, esse é o cenário para o Fortaleza. Tentar terminar entre os 10 primeiros colocados, e para terminar entre os 10 primeiros, né, eu falei sobre o Sul-Americano, né, 48 pontos. Os 10 primeiros eu acho que é já na base de 53 pontos. Então, para o Fortaleza, talvez mais 11 pontos aí, ou até 10, pode ser suficiente para terminar no G10, que eu acho que é uma meta, assim, totalmente aceitável para uma equipe que, né, há vários anos vem terminando no G10. Para o Fortaleza seria uma meta bem aceitável para essa reta final. A minha questão toda, quando eu estava analisando Fortaleza, não era só uma questão de tabela, dos confrontos diretos que vocês mencionavam. Era muito mais assim,
É porque, como eu citei também aqui da outra vez, o Fortaleza não pode ser exigido, por mais que tenha chamado muita atenção e de maneira merecida, o que o Fortaleza fez nos últimos anos, merecidamente tem que ser reconhecido isso. A grande questão é quando você vê quando o time está num momento ruim, e principalmente quando o time saía de um título da maneira como perdeu, entendeu? Isso abala, queira ou não, isso abala. Então, o Fortaleza, que tinha problemas também, tanto que eu sempre citei aqui, o Fortaleza toma gol de maneira recorrente. O Fortaleza, para enfrentar o Atlético Mineiro, para enfrentar o Flamengo, ele tem que se obrigar, no mínimo, a fazer 2 gols. E são adversários, vou pegar o caso do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, a melhor equipe do retorno. Uma dupla de ataque que foi que acabou com a partida, né? Paulinho e Hulk. No jogo do Flamengo, o Flamengo não tinha Gabigol, não tinha Wesley, não tinha Bruno Henrique, e tantos outros jogadores que não puderam atuar. O Pulgar, se não me engano. Pulgar? Acho que foi o Pulgar, né? Que também não estava, se eu não me engano. E nesse duelo, especificamente, o Flamengo jogou melhor do que o Fortaleza. Sabia lidar mais com o jogo. O Fortaleza hoje, a questão maior do Fortaleza, por isso que também requer um alertazinho ligado, o Fortaleza não pode sair desses 2 jogos fora de casa sem pontuar. Não pode sair zerado de Atlético Paranaense e Cuiabá, zerado, entendeu? Tem 3 jogos em casa. Beleza, um jogo é o Cruzeiro. Mas o jogo do Cruzeiro, ele se torna obrigação fazer 3 pontos. Porque contra o Botafogo e contra o Palmeiras, o Botafogo tá mal. Pois é, mas que tá. Você chega pro jogo contra o Botafogo, talvez você e o Botafogo mal. Assim como era o Flamengo. Quando o Flamengo veio jogar aqui, o Flamengo vinha de 2 derrotas. 2 de virada, aliás. Uma pro Grêmio e outra pro Santos. Mas o Fortaleza... Porque a gente olha para o Fortaleza, mas a gente tem que olhar também que todo mundo olha para o opa, tá bom para pegar o Fortaleza agora. O Atlético Paranaense certamente tá maravilhoso pegar o Fortaleza. Os caras acabaram de perder um título, 4 derrotas seguidas. O momento de se recuperar agora no campeonato é enfrentando o Fortaleza. O Cruzeiro, certamente, opa, o Fortaleza está mal, vamos tentar se recuperar em cima do Fortaleza. Então é muito importante entender que o Fortaleza também tem que ser olhado no outro prisma. Só olhar o prisma do Fortaleza, não. Tem os jogos em casa para se recuperar, tem uma boa pontuação, mas o Fortaleza precisa dar o primeiro sinal de recuperação. Hoje ele não tem sinal de recuperação. O Fortaleza não está com cabeça e não tem apresentado futebol suficiente para a gente indicar que o Fortaleza vai estar numa primeira parte de tabela. Hoje até acho que bem ameaçado o Fortaleza terminar na primeira parte de tabela. E o Fortaleza não pode agravar essa situação a ponto de perder a vaga na Sul-Americana. E aí, claro, né, o mais exagerado ainda, degringolar de vez. E eu estava até olhando para saber, tirando ali as equipes da parte de baixo, né? Curitiba, América Mineiro, equipes que tiveram realmente sequências péssimas. Que aí a gente pode pegar um time qualificado nessa Série A que teve um momento muito ruim. E aí a gente chega no Internacional. Vocês lembram que a gente apontou aqui uma vez o Internacional, em programas anteriores, o Internacional ficou 10 rodadas sem ganhar. 10 rodadas sem ganhar. Dessas 10 rodadas, ele fez 4 pontos. De 30 pontos que ele disputou. Então, o Fortaleza não pode simplesmente desmanchar por completo. Desmanchar por completo. A gente fala, daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, que o Botafogo está se desmanchando. O Fortaleza, ele tem capacidade de não se desmanchar. Agora, ele não pode aceitar a situação chegar nesse ponto. Então, precisa ter cobrança interna do Fortaleza para ter respostas nesses 2 jogos fora de casa, né? O jogo do meio de semana e o jogo do próximo final de semana. Para aí você começar a, de novo, equalizar a situação. Porque nesse momento, a cada resultado negativo, uma nova derrota para o Atlético Paranaense, e aí, vai lá, a turma lá, aí o Bahia ganha, aí o Santos ganha, do Goiás, aí o Corinthians ganha do Atlético Mineiro. Aí essa turma, olha, se o Fortaleza perder o jogo contra o Atlético Paranaense, eu já digo que o Fortaleza já sai do G10. E aí o Fortaleza em 12º, com essa turma vencendo os jogos, já dá um outro contexto, entendeu? Por isso que eu digo, para o Fortaleza, o contexto agora é tentar se recuperar o mais rápido possível. Porque está muito. O Corinthians está com 40. E a gente acabou de analisar que o Corinthians está com uma situação que requer um olhar delicado. Se o Corinthians vence o Atlético Mineiro e o Fortaleza perde para o Atlético Paranaense, o Fortaleza toma um X do Corinthians, entendeu? Algo que parecia imaginável até algumas rodadas atrás. Então, eu acho que é por isso que exige muito cautela para esse momento do Fortaleza. Nada de estar de férias, passa longe disso. Fortaleza tem que lutar ainda muito nesse campeonato e tem que voltar para o campeonato.
Se o Fortaleza estivesse na situação do Fluminense, 45 pontos, beleza. Aí tranquilo e tal. Mas mesmo assim era para ter cobrança. Nesse momento, com 42, tendo a vitória do Vasco, e volto a falar, zero preocupação com o rebaixamento. Mas não dá para ficar muito tempo sem ganhar. Muito tempo sem ganhar, começa o espiral de problema a aparecer, e aí cobrança, e aí começa a ter várias situações que o Fortaleza, teoricamente, não é para passar, né? Tem tudo para não passar por essa situação, mas depende só dele.